Graça e paz. Estamos lendo, meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje vamos continuar, iniciando o capítulo 4. Vamos ouvir então a leitura dos versículos 1 ao 9. Vamos ouvir. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, a igreja dos Filipenses estava sob ataques terríveis, mas nada para se espantar, porque Jesus avisou que seria assim. Ataques dos maus obreiros, ataques dos cães. Estou usando aqui expressões do apóstolo Paulo nesta carta aos Filipenses. Ataque dos legalistas, ataques dos inimigos da cruz de Cristo, ataques do mundo. Além disso, a igreja de Filipos estava também sofrendo com perseguição, tribulações, sofrimentos naturais que já enfrentamos no mundo. Se não bastasse, também a comunidade dos Filipenses estava enfrentando uma desarmonia, um desentendimento entre irmãos. Isso é algo muito sério, porque esse desentendimento, atrito entre irmãos pode levar à divisão da igreja, divisões, afastamento. Eu acho isso pior do que perseguição, muito pior, porque perseguição, irmãos, ela deixa a nossa união ainda mais forte,
mas o desentendimento entre irmãos tende a afastar, distanciar. Então é pior. E isso tudo estava produzindo um ambiente ansioso entre eles. A ansiedade estava batendo forte na porta da comunidade e individualmente. E Paulo, ele entra com algumas exortações, recomendações. Ele começa então dizendo: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, vejam o carinho com que Paulo trata aqueles irmãos. Minha alegria e coroa, sim, amados. Ainda repete aqui a palavra amados. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Esta é a primeira exortação. Permanecei firmes no Senhor. A expressão no Senhor é muito importante, porque no Senhor é que nós estamos nele e ele está em nós. É a nossa identificação com a pessoa de Cristo. Primeiro, Paulo os chama irmãos, mas não apenas irmãos, e sim seus irmãos amados. E eu queria que vocês soubessem isso também, que para mim vocês são meus irmãos, mas não apenas irmãos, são amados. Ele diz que aqueles irmãos eram a sua alegria, sua coroa. Quando Paulo disse que eles eram a coroa dele, a alegria, ele está dizendo que aqueles irmãos eram a alegria dele no presente, naquele momento, e no futuro a coroa no tribunal de Cristo. Ele está falando de quê, irmãos? Está falando da pregação do Evangelho. Essa conversa de coroa aqui é a pregação do Evangelho que ele pregava, que ele pregou àqueles irmãos. Firme aqui é uma palavra do mundo militar. Entenda isso. Paulo vai dizer: sejam firmes, e firme aqui é uma palavra do mundo militar, usada para um soldado que deveria estar na frente, na batalha, com toda a coragem, com toda a força, com toda a garra, no enfrentamento do inimigo que ataca e ataca furiosamente. São ataques sutis e ataques francos, abertos, descobertos. É estar firme diante desses ataques, mas é estar firmes também diante das desavenças que acontecem no meio dos irmãos. Estar firme para encarar e levar uma solução eficaz para estas questões de desavenças entre irmãos. E isto aqui é muito sério. Nós temos que estar firmes, enfrentando tudo isto em pé, firmado na palavra, firmados no Senhor, porque é firmes no Senhor. Então, irmãos, não temos desculpas. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não temos desculpas para nos escandalizar, nos aborrecer, nos chatear, nos afastando do grupo, deixando de congregar pelas coisas que acontecem.
principalmente as desavenças. Não temos desculpas, porque nós precisamos estar firmes diante de tudo isto. Então, nem por causa dos inimigos da cruz de Cristo, seus ataques, sofrimentos naturais, sofrimentos impostos a nós por este mundo, nem por causa das desavenças entre irmãos. Temos que continuar firmes, como aquele soldado na batalha. Temos que atravessar tudo isto firmes no Senhor. Versículos 2 e 3, leia novamente. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia, Sintique, eram mulheres que participavam da igreja de Filipos. Interessante. Evódia, provavelmente, esse nome significa fragrância, agradável, perfumada. Outros pensam que possa significar aquela que deseja boa viagem às pessoas. Sintique, boa sorte, afortunada. E tem mais uma coisa a respeito dessas mulheres. Paulo diz: a ti, fiel companheiro de julgo, que não sabemos quem é, também peço, Paulo faz um pedido a esse irmão, que as auxilies. Essas irmãs precisavam de ajuda, eram briguentas. Mas Paulo diz: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E quando Paulo diz aqui Evangelho, não está falando de evangelho falso, não. Está falando do Evangelho mesmo, verdadeiro. E essas irmãs se esforçaram nisso, pregaram, estavam na frente. Tudo indica que estavam na liderança. Mas, apesar disso, elas estavam em pé de guerra. Elas não conseguiam se entender. Tudo indica, irmãos, que eram líderes, eram esforçadas com Paulo no Evangelho. Não sabemos o motivo, mas elas estavam bicudas, uma com a outra. Será que aqui tem gente assim? É melhor a gente nem perguntar. Não temos detalhes da causa da discórdia entre elas. E poderia ser entre irmãos, homens. Mas é melhor que seja assim mesmo. A gente nem saiba. Duas irmãs em desacordo. E era uma desavença aguda, profunda. Pois Paulo não só exorta, mas pede ajuda com essas irmãs. Elas estavam zangadas uma com a outra. Essa ajuda era mostrar na palavra de Deus a solução para essa
desarmonia. Se for uma questão de ideias, e aqui está valendo para todos nós, não só para essas duas irmãs, se o desacordo, não pensar igual, é uma questão de ideias acerca de algumas coisas, tudo bem. E nesse caso, temos que afinar no diapasão da vontade de Deus. Mas se for uma questão de eu, uma questão de ego, aí, irmãos, tem que morrer. Tem que morrer. Aí é a morte, a única solução. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E vivo não mais eu. E não é brincadeira. E não é conversa fiada. Estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo mesmo. Não é conversa não. Porque se for conversa é melhor nem conversar. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Também aqui não é conversa. Mas Cristo vive em mim. E Paulo não está colocando uma possibilidade, preste atenção, uma possibilidade que Cristo pudesse viver em mim. Não, ele está dizendo que ele vivia. Cristo vive em mim. Então, aí nós precisamos disso. Porque esse comportamento de tititi na comunidade, eu sou empenhado, esforçado, eu prego o evangelho verdadeiro, mas ficar bicudo aí um com o outro, esse comportamento de idiota, de besta, ameaça a igreja, ameaça tudo, é pior do que perseguição. Então, o nosso ministério, sabe qual é? O nosso ministério é chamado de Ministério da Reconciliação. Da reconciliação. Não é ministério da briga, da confusão, da bestice, idiotice. Não. Então Paulo pede a essas irmãs atritadas. E Paulo pede o seguinte. E veja que Paulo ele não chega mandando. Porque se você chega mandando, a confusão é maior ainda. Paulo chega aqui pedindo. Paulo pede às irmãs atritadas. O que ele pede? Pensem concordemente no Senhor. No Senhor. No Senhor aqui é o segredo. O que Paulo quer dizer com isso? Pense concordemente no Senhor. Ele está dizendo o seguinte: irmãs, não tem possibilidade de estarmos no Senhor em harmonia com Ele e em desarmonia entre nós. Não tem. Os que têm comunhão com o Senhor têm também entre si. Não posso estar unido a Cristo e desunido com meu irmão, que também está unido a Cristo. Não tem sentido isso. Então, irmãos, não pode haver desavença entre os que estão em paz com Deus. E no Senhor, é o segredo. É no Senhor que devemos estar, porque o Senhor é o elo de ligação entre nós. Não há outro, irmãos. Não há outro. O Senhor é o elo de ligação entre nós. E Paulo vai dizer algo interessante no final do versículo 3, quando ele diz: cujos nomes se encontram no livro da vida. Os que constituem a igreja de Cristo têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, há uma realidade celestial acerca da igreja, porque ela está anotada no livro da vida. Nasceu de novo,
está registrada no livro da vida, porque nasceu de novo em Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Se nós vamos morar juntos no novo céu, na nova terra, não tem sentido e nem faz sentido vivermos em desarmonia aqui. Aí Paulo vai dizer algo tremendo no versículo 4. Por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isto aqui que você acabou de ouvir elimina qualquer desavença. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor é a fonte. Por isso que é no Senhor. Vocês estão entendendo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas a gente não entende. A gente é tardio para entender. Aí Paulo repete. Outra vez vou dizer a vocês: alegrai-vos. Alegria, como você está vendo aqui, é uma ordem, não é uma opção. Você notou? É uma ordem. Porque diz assim, alegrai-vos, é um imperativo. Não é opção, não. Eu vou ser alegre se eu quiser. Se você é nascido de novo, você tem que ser alegre. Você tem que ser. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, nós temos que ser um povo alegre. O Evangelho são boas novas de alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Você vê? Então, irmãos, não tem espaço para bestice. Não tem espaço para idiotice. Não tem espaço para rancor, para desavença. Não tem. E mais uma coisa. A alegria que Paulo diz aqui não é circunstancial. Por que não é circunstancial? Porque Paulo disse, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. É uma alegria que supera as circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. E se você não entendeu, então, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Irmãos, não depende de momentos. Não depende de momentos. Porque alegrai-vos sempre. Então eu pergunto, tem dificuldades na sua casa? Tem? Tem doença na sua casa? Tem luto na sua família? Tem sofrimento na sua casa? Tem, irmãos. Tem. Se fosse depender de situação, de circunstância, não seríamos um povo alegre, mas bicudo e em desarmonia. Nós não estamos alegres, somos alegres. A diferença é grande. A alegria, irmãos, é cristocêntrica, porque
é no Senhor. No Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a causa da nossa alegria. Então, é uma alegria cristocêntrica. É a alegria no Senhor. Aí ele vai dizer, aí no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela tem a ver com controle de temperamento. E o sentido dessa palavra moderação é render-se, é prontidão a ceder seus direitos. Isso me lembra o que Paulo disse aos irmãos de Coríntios. Ele disse: sofra os danos. Quer dizer, não faça questão de brigar pelos seus direitos. Falou de mim, eu vou dar queixa. Ou qualquer outra coisa. Para com isso. Sofra o dano. Não faça questão de brigar pelos seus direitos. Nós estamos aqui no conceito da palavra moderado. Às vezes, irmãos, às vezes é preciso abrir mão dos direitos para poder exercer misericórdia. Você tem sido uma pessoa moderada? Tem sido? E Paulo termina esse versículo dizendo: perto está o Senhor. Isto pode significar que o Senhor está perto de mim e Ele está em mim. E pode significar também a sua vinda. As duas questões aqui estão corretas. Eu prefiro, nesse caso, entender a última. Perto está o Senhor, a sua volta, que está perto mesmo. Não há dúvida disso. Aí chegamos no versículo 6, que você pode ler aí novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ansiedade. Ansiedade. Quem é que escapa dela? Ninguém. Irmãos, ansiedade tem a ver com as circunstâncias, com as coisas e com as pessoas. Tá? Presta atenção. Ansiedade está relacionada com as circunstâncias, como você encara isso, com as coisas, como é que você encara as coisas, e com as pessoas. E tem um ditado que diz que gente não é gente. Como é que você encara isso? Então, a ansiedade está relacionada com isso. Olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas, olhar para as pessoas, ao invés de olhar para o Senhor, como diz a palavra, e também olhar para a sua palavra, gera em nós uma ansiedade. Por que você fica roendo as unhas? Por que você fica se pressionando? Porque você tira os olhos do Senhor, dele. E tem um texto que
interessante nesse sentido. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. É todo um contexto, né? Mas vamos ficar só com o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Preste atenção aqui, irmãos. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Além de não ter forças, também diz, não sabemos o que fazer. Prestou atenção? Não tenho força para resistir e não sei o que fazer. Essa é a minha experiência em muitas circunstâncias. Não sabemos o que fazer. Mas, olha só, aqui está a questão maravilhosa. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Ah, irmãos, se Israel moderno, estivesse obedecendo este texto, olhando para o Senhor, em um momento que ele tanto precisa. Aqui está a solução. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Paulo estava preso quando escreveu aos Filipenses. Paulo estava preso. A ordem de execução poderia vir a qualquer momento. Portanto, podemos dizer que Paulo era um homem com o pé na cova. Ele estava com o pé na cova. Mas não estava ansioso. Tinha motivo para estar, e muito, mas não estava. Por quê? Porque estava olhando para aquele que é soberano sobre as circunstâncias. As circunstâncias contrárias, as coisas não desejadas por nós, que acontecem, e os relacionamentos atritados, estremecidos, geram no coração uma ansiedade terrível. Tira o sono, tira apetite, a noite fica mais longa, não dorme legal, dorme mal, amanhece mal. Tem gente que até diz, hoje eu acordei com o pé, levantei com o pé esquerdo. Que pode levantar com o pé esquerdo, com o pé direito. Se você estiver nessa situação aqui, a coisa é terrível. Não consegue ficar tranquilo. Não consegue aquietar-se dentro. Não é por fora não. Porque por fora vocês estão quietinhos, sentados. Eu quero saber se vocês estão assim por dentro. O ansioso não consegue aquietar-se interiormente. Perde o equilíbrio, perde o rebolado, como diz aí. Tá? Então, o ansioso, irmãos, o ansioso perde o equilíbrio. Fica ansioso mesmo. Muita preocupação com as coisas materiais, você tem? Preocupação com o que poderá acontecer amanhã, também traz ansiedade.
E a ansiedade pega todo mundo. Ultimamente, até as crianças estão ansiosas. A mente começa a trabalhar de maneira anormal. A mente começa a trabalhar de uma maneira normal. E se perder o emprego? E se perder o emprego? E se ficar doente? E se morrer? Como vai ficar os filhos? Que profissão eles terão? Com quem vão se casar? Então, a ansiedade tem a ver com as coisas, com as circunstâncias e com as pessoas. Ansiedade é como alguém chegar e apertar o seu pescoço, cortar o seu oxigênio, entendeu? É ansiedade. E a ansiedade é desconfiança, descrença que Deus pode cuidar de você, que Ele pode cuidar da sua vida. Estou ansioso, o que fazer? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está aí a receita. Grátis, não precisa pagar nada, nem comprar nada. Mas está aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque ele tem cuidado de vós. Deus não quer que carreguemos nossas cargas pesadas, nossos fardos. Devemos entregar a Deus toda a nossa ansiedade, ao invés de deixar que fiquem remoendo em nossas mentes e acabando com a gente aos poucos, porque é assim que acontece. Já que a ansiedade vem mesmo, temos que superá-la. E a primeira coisa que Pedro mostra aí, a primeira coisa que nós temos que estar certos é que Deus cuida de nós. Você entendeu? Você tem certeza disso? Você está certo disso, que Deus cuida de você? A primeira coisa que você precisa entender é que Deus cuida de nós. Mas o que Ele cuida? É tudo. Ao invés de olharmos para as circunstâncias, nós temos que olhar para o Senhor que cuida de nós. Quando olharmos para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para o Senhor, confiar no seu caráter, em sua soberania, vamos ficar ansiosos. Irmãos, nós não precisamos arcar com a ansiedade. Deus nos deu uma opção. Deus nos deu uma opção. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E você viu que é toda a nossa ansiedade. Não é um pouco. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele fica com a nossa ansiedade, porque Ele aguenta, e nós ficamos com os seus cuidados. Não é um bom negócio? Você não acha que é um bom negócio? Quando é que você vai fechar esse negócio com Deus? O que temos que fazer quando
a ansiedade bate na porta, é lançá-la sobre o Senhor Jesus Cristo. Não fique com ela. Normalmente você lança a ansiedade sobre o Senhor, mas logo vem outra. É assim, irmãos. Você lança e vem outra. Você lança e vem outra. Mas a instrução do Senhor é continuar lançando toda a nossa ansiedade. Mas precisamos ter também a consciência de que já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está a base da nossa fé, o alicerce da fé. Precisamos crer e descansar no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pergunto a vocês, é possível? É possível viver não ansioso de coisa alguma? É possível andar sem ansiedade de coisa alguma? Sim, é possível. Se não fosse, não estava escrito aqui. Aí Paulo vai dizer na sequência: em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração com ações de graças. Oração, irmãos, é adorar, é comunhão. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus maravilhoso, grandioso. E dar graças a Deus por aquilo que Ele faz, que Ele fez e faz por nós, e também por aquilo que Ele permite acontecer. Então o princípio da oração não é pedir, é adorar, é comunhão. Antes de pedir, é preciso saber diante de quem você está. Estou diante de Deus. Aí você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu te dou graças. Viu, Edivan? O crente chega diante de Deus e diz: eu te dou graças porque o Senhor é Deus poderoso, pode tudo, sabe tudo, controla tudo. Amém. E fica ansioso. Você disse isso e fica ansioso? Você não crê no que falou, não confia. Mas nós precisamos saber quem Ele é. E Ele é isso e muito mais. Agora, irmãos, olha isto aqui. Isto aqui é demais. Versículo 7. Estamos terminando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que não é a paz do mundo, nem o mundo pode tirar a paz de Deus de nós, nosso coração. E a paz de Deus guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus aqui é como uma guarda, uma guarnição, uma guarita, um baluarte, protetor do seu coração, do meu coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Porque é aí que a ansiedade opera. Mas nós temos esta paz. A paz de Deus é a sentinela guardando. É a paz de Deus que excede todo entendimento, transcende todo entendimento. Irmãos, que paz é esta que excede todo entendimento? É a paz que os mártires caminharam para as arenas, para as fogueiras e para os mais horríveis e terríveis instrumentos de tortura e morte.
Dá para entender? Não. Os mártires não perderam a paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que Paulo caminhou para ser decapitado. Dá para entender isto? Não. Assim é conosco, nos nossos piores momentos neste mundo. Deus montará uma guarda ao redor da sua mente. Preste atenção, Deus mesmo, a paz de Deus, manterá uma guarda ao redor da sua mente, do seu coração, que vai proteger o seu coração, porque seu coração precisa de proteção, vai proteger a sua mente e sentimentos e emoções. Aí ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o que tem que ocupar a nossa mente. Irmãos, o que você guarda nos seus arquivos? O que você guarda no seu pendrive, no seu HD da sua mente? Se for lixo, o lixo deste mundo, lixo religioso, o lixo da falsa ciência, então a sua mente será um depósito horrível. E é isso que você vai tirar dos seus arquivos, das suas gavetas, as gavetas da sua mente. Temos a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. Essa mente de Cristo não é cativa das coisas de baixo, não é poleiro deste mundo, não é pocilga do pecado e nem sanitário de Satanás. É a mente de Cristo. Tudo que é verdadeiro é Cristo, irmãos. Antes da palavra ser a verdade, Ele, o Deus da palavra, é a verdade. Por isso a sua palavra é a verdade. Tudo que é honesto, aquilo que é digno de respeito, que é reto, tudo aquilo que é justo, significa tudo aquilo que procede de Cristo. Tudo aquilo que é puro, pureza moral, ética, essencial, essa pureza também está em Cristo. Uma vida reta vem de uma mente pura. Se o pensar é puro, a vida também é. Tudo que é amável, e Cristo é amor. Tudo que é de boa fama, elevado, nobre, tudo aquilo que há virtude. Virtude é o atributo moral mais elevado. Tudo que é louvável. Isso tudo se encerra em Cristo mesmo, irmãos. É Cristo mesmo, é a mente dele em nós. Cristo é o conteúdo e o foco da nossa mente. E finalmente, no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, que é a paz que excede todo entendimento, será convosco. Paulo não apenas pregou o Evangelho, mas ele tinha o Evangelho nele. Não apenas pregou a palavra de Deus, mas a palavra operava nele. Paulo não era uma farsa. Podia ser visto em Paulo. E sua prática, e sua vivência, era aquilo que ele confessava ser. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era isso que Paulo estava dizendo, vocês estão vendo em mim. E tudo isto aqui se encerra em Cristo mesmo.